E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de começar, quero explicar que esse vídeo eu já devia ter feito há um tempo atrás. Ele estava na minha lista de ideias faz tempo. Mas aí eu só fui adiando e colocando outras coisas na frente. Até que esses dias eu me deparei com esse vídeo, que é do canal Ritos II. Retos... Enfim, é um vídeo da hora, depois assistam lá. Enfim, e como eu tenho o costume de ler comentários, nesse vídeo eu me deparei com esse comentário falando exatamente sobre a teoria do gato de botas gordo. E que o cara que comentou tinha visto um vídeo sobre isso em outro canal. E aí eu fui nesse outro canal e pra minha felicidade era gringo. O que me deixou aliviado, porque eu venho pensando nessa teoria já faz tempo, desde que lançou Gato de Botas 2. E não é como se fosse algo inimaginável. É que até hoje eu ainda não vi nenhum outro canal brasileiro falando disso. Pelo menos até agora que eu tô gravando esse vídeo, não achei nenhum outro canal BR falando. Então, antes que faça um vídeo sobre e também finalmente riscando essa ideia na minha lista, vamos pra teoria que serve até como uma explicação pro Gato de Botas estar gordo na linha temporal alternativa de Shrek para sempre. Mas, antes de continuar, quero pedir que deixe o seu like. A maioria das pessoas que assistem não deixam like, mas ele ajuda muito o meu canal a crescer cada vez mais. Por isso, se puder deixar o like, você merece uma costeleta de porco com barbecue. E ficarei muito agradecido. Beleza? Então, continuando. Em Shrek para sempre, Rumpelstiltskin manipula o Shrek com um contrato mágico. E assim é criada uma linha temporal onde o Shrek nunca existiu. E nela muita coisa diferente. A Fiona nunca foi resgatada pelo Shrek, o Rumpel se torna rei literalmente desvivendo os pais da Fiona, e tão distante se torna um lugar cheio de miséria. E durante o filme, em um momento o Shrek se depara com um gato de botas dessa linha temporal. E ele está extremamente fora de forma. E é dito pelo mesmo que ele decidiu se aposentar há muito tempo. Mas nunca foi explicado o porquê da aposentadoria. Mas aí, muitos anos depois, tivemos Gato de Botas 2, onde curiosamente ele é meio que obrigado a se aposentar. Mas como nessa linha ele conheceu o Shrek, as coisas foram diferentes. Então, entrando nessa lógica, tudo faz sentido. Como a gente já sabe, em Gato de Botas 2 a gente viu que o gato viveu suas vidas sendo um aventureiro destemido, que não tinha medo de nada, ia para todo lugar e fazia o que queria. Mas muitas vezes de forma irresponsável, isso lhe custou alguma das suas 9 vidas. E com isso, no filme ele chega na sua última vida e se depara com a própria morte. Então, finalmente com medo do que poderia lhe acontecer, o gato decide se aposentar. Só que ele vai parar em um lugar onde ele não se sente feliz e confortável, onde ele se sente até humilhado. E isso o faz ir atrás de ter suas 9 vidas de volta, e até a sua vida de curtição. Mas beleza, isso é na realidade em que o Shrek existe. Como que na realidade alternativa em que o Shrek não existiu, o gato ficou gordo? Aí que tá. Nessa linha alternativa, provavelmente o gato também viveu suas 9 vidas de forma destemida e irresponsável. E também deve ter dado de cara com a morte, também se vendo cheio de medo e obrigado a se aposentar. Só que de alguma maneira, ele não vai parar na casa da Mamaluna. E sim vai parar em tão distante, onde ele encontra um reino que está desolado pelo reinado do Rumpel, e lá ele encontra a Fiona, que se a gente for olhar pro lado dela, naquela realidade ela não foi salva pelo Shrek. Ela passou muito mais tempo presa naquela torre até decidir fugir por conta própria, pra quando voltar pra tão distante, ver que seus pais foram desvividos pelo Rumpel, e agora depois de muito tempo presa e sozinha, descobrir que não tem mais nada. O gato e a Fiona de alguma forma se encontram, e como os dois não tinham mais nada além de um ao outro, um forte laço foi criado, onde a Fiona encontrou alguém que pudesse confiar e contar seus segredos, e o gato encontrou alguém que cuidasse dele sem que ele se sentisse humilhado. O que fez com que nessa linha do tempo o gato gostasse da aposentadoria, pois na aposentadoria em Gato de Botas 2, ele era limitado a se comportar como um gato doméstico, comendo ração, não podendo se comportar como algo além de um gato comum. E ainda com medo do que poderia acontecer. Já nessa linha alternativa, ele poderia se comportar como quisesse, e ainda poderia se sentir confortável com a proteção da Fiona, que era uma guerreira treinada, e de toda aquela revolução de ogros. E dessa forma, o Gato de Botas não se sentiu mal por ter se aposentado. Talvez toda aquela revolução dos ogros o fez se sentir animado, mas ainda assim seguro de viver uma vida mais tranquila.
e poder também ser um conforto para Fiona. E aceitando essa aposentadoria, podemos ver que a vida mansa o deixou um gato mais parrudo, mais fofo e fora de forma. O que mostra que ele ficou tão confortável nessa nova vida que com o tempo ficou despreocupado. E também se tornou um amigo fiel a Fiona, pois deixando sua antiga vida para trás, ela era tudo o que ele tinha. E estava disposto a fazer de tudo por ela. E vendo ela abrindo seus sentimentos pro Shrek, ele viu a oportunidade dela finalmente encontrar o verdadeiro amor que naquela realidade nunca tinha aparecido. Por isso ele ajuda o Shrek a se aproximar dela. E também podemos ver que mesmo depois de anos de vida mansa, no fundo o gato ainda tinha aquele herói destemido dentro dele. Pois quando a Fiona foi aprisionada, mesmo fora de forma e correndo um grande risco de perder sua última vida, ele colocou suas botas, pegou sua espada e lutou para ajudar a salvá-la. E mesmo se ele morresse, ele queria ajudar ela a enfim ter um feliz para sempre com o Shrek. E é isso, se tudo isso é coincidência ou não, no fim das contas faz todo sentido. Independente da realidade, o gato de botas em algum momento encarou a morte. E nos dois casos, isso determinou como seria sua vida dali pra frente. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Comenta aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like porque me ajuda muito. E não assista o primeiro vídeo desse canal.